E aí, galerinha, show? Aqui é Prof. Bergoglio, o cowboy da matemática, aquele que possui a comitiva mais estourada do mundo estudantil. Se você quiser fazer parte dessa comitiva, entre em contato com o Prof. Bergoglio, ou aqui, através do meu WhatsApp, ou então, minha galerinha, aqui, através do direct do meu Instagram. Estarei aqui esperando vocês. E aproveite agora para ver nossa próxima aula. Se liga, é top! Hoje nós vamos explicar triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É todo triângulo de que tem três lados, A, B e C. Nós chamamos A, B e C, mas pode ser quaisquer letras, né? Que possui sempre um ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus aqui embaixo, ó. Sendo que, no triângulo retângulo, os dois lados, no caso, o B e o C, que estão formando 90 graus, eles são chamados de catetos. Aí, no caso, eu chamei ele de cateto 1 e cateto 2. E o lado oposto ao 90 graus, que seria esse lado Azinho aqui, ó, nós chamamos de hipotenusa, que é o que liga os dois catetos. Um detalhe, nunca é bom você decorar a fórmula A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado que a gente colocou ali. É porque o triângulo é A, B e C. Mas, por exemplo, se o C fosse aqui a hipotenusa e aqui fosse B e K fosse A, já seria C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Sempre a hipotenusa que tem que estar sozinha ao quadrado. Então, a melhor forma de você memorizar o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Essa fórmula é fixa e ela só pode ser aplicada quando o triângulo for retângulo, tiver um ângulo de 90 graus, que aí existirão dois catetos e uma hipotenusa. Por exemplo, se eu desse ali, determine a hipotenusa de um triângulo retângulo que possui catetos iguais a 6 e 8. Então, por exemplo, a hipotenusa é A, que eu vou chamar de A ao quadrado, um cateto é 6 e o outro é 8. É só aplicação de fórmula. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, somado dá 100. A raiz quadrada de 100 vai ser quanto? 10. Lembrando que esse 10 seria mais ou menos 10, porque o quadrado passa para o outro lado mais ou menos a raiz quadrada. Só que como essa hipotenusa é uma medida de comprimento, em geometria só consideramos os valores positivos, nem zero e nem negativo, porque se for zero não tem lado. Então, por isso que a hipotenusa seria igual a 10. Um detalhe curioso, nós temos o famoso triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? É o triângulo de lados 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Aí vai uma dica massa. Toda vez que os catetos for 3 e 4, obrigatoriamente a hipotenusa é 5. E muitas questões nós fazemos rápido no vestibular. De que forma? É através dos múltiplos de 3, 4 e 5. Por exemplo, quer ver? Vamos supor que chegue lá no vestibular, vem um triângulo retângulo, que um cateto é 18 e que o outro cateto é 24. Aí ele vai lá e pergunta quem é a hipotenusa. Olha que massa. Se você olhar 18, é 6 vezes 3. Se você olhar 24, é 6 vezes 4. Então, um cateto é 3 e o outro é 4. E os dois estão multiplicados por 6. Automaticamente, eu deduzo que a hipotenusa é que, então, 6 vezes 5. Ou seja, se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Sendo a hipotenusa é 5, como os catetos estão os dois multiplicados pelo mesmo número 6, a hipotenusa vai ser na mesma proporção multiplicado por 6. Então, automaticamente, minha hipotenusa é quanto? 30. É assim que nós descobrimos os valores ou da hipotenusa ou de um dos catetos através dessas medidas 3, 4 e 5 do triângulo pitagórico, rápido, sem precisar aplicar essa Pitágoras. Tá beleza? Aí. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo? Nós temos 3. O seno, o cosseno e a tangente. Quando é que nós vamos ter essas razões trigonométricas? Lembrando, seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas não deixam de ser uma função. Se é função de alguma coisa. É f de x, f de algum valor. Então, o que acontece? A partir do momento que nós tivermos um triângulo retângulo e que eu estipular um dos catetos, um dos ângulos que está oposto a um dos catetos, no caso ali eu vou chamar aquele de alfa, que está oposto ao cateto B, tá? Se eu chamar ele de alfa, a partir do momento que eu estipulo um dos dois ângulos, que não é o reto fica quietinho lá, vamos supor que eu pego o alfa. Então, esse cateto aqui, ó, que está em frente a ele, passa a ser cateto oposto. Esse cateto que está do lado dele passa a ser
cateto adjacente. E a hipotenusa continua sendo o mesmo valor. E para que servem as razões trigonométricas? Que através desse ângulo e de um dos lados, eu posso achar os outros lados. De que maneira? O seno do ângulo sempre é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo sempre é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo sempre é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou o valor do seno dividido pelo valor do cosseno, certo? Por exemplo, nesse triângulo aí, se eu fosse pegar o alfa, o cateto oposto é o B. Então, quem é o seno? B sobre A, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas só para a gente adiantar, se eu fosse pegar o seno de beta, ó, beta está aqui, o cateto oposto seria o C. Então, já seria C sobre A. Aí vai depender muito de cada valor, tá? Do ângulo de quem você vai pegar. Como é que nós fazemos para botar isso em prática? Bem da seguinte maneira. Tem um exemplo que ele deu aí só para vocês entenderem. Determine as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente do ângulo alfa no triângulo abaixo. Aí deu o triângulo aqui 12, 16 e 20. Primeira coisinha, será que esse triângulo é realmente pitagórico? Aí, ó, 12 é 3 vezes 4 vezes 3. 16 é 4 vezes 4. Então, 20 é 5 vezes 4. Ó, opa, perdão. 20 é 4 vezes 5. Isso quer dizer que, ó, os catetos 3 e 4 e hipotenusa é 5. Todo mundo está multiplicado por 5. Então, está certinho esse triângulo. Se o alfa está ali embaixo, ou se o alfa está ali em cima, então esse cateto é o cateto oposto, esse cateto é o cateto adjacente, e o 20 vai ser a minha o quê? Hipotenusa. Isso quer dizer o seguinte, se eu perguntar quem é o seno do ângulo, cateto oposto, que é 16 sobre 20, simplificando, fica 4/5. Lembra que toda e qualquer fração ela tem que ser simplificada. O cosseno é cateto adjacente, que é 12 sobre a hipotenusa, que é 20. Simplificando, fica 3/5. E a tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, 16 sobre 20. Simplificando, vai ficar quem? 4/3. Lembrando que simplificar é dividir sempre pelo mesmo número. Nunca esqueça disso. Aí um detalhe. Na prática, ele deu ali um triângulo. No triângulo abaixo, no triângulo retângulo abaixo, calcule o seno de A mais o seno de A, cosseno de A e tangente de A. Então, primeiro, A é esse ângulo aqui, ó. Eu quero esse ângulo. Eu sei que esse lado vai ser cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo. Esse quadro vai ser o cateto oposto, mas se vocês repararem, eu não tenho a minha hipotenusa. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Achar a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Ou você coloca C1 e C2, ou você bota CO e CA, cateto oposto, cateto adjacente. Só não posso botar o oposto adjacente quando eu não tenho um ângulo, que eu não sei quem é oposto e nem sei quem é adjacente. Então, quem é a minha hipotenusa ao quadrado? É 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 16 mais 4. Quem é a minha hipotenusa? Raiz quadrada de 20. Mas quem é 20? 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2, fica 2 raiz quadrada de 5. Por que nós falamos que aqueles outros assuntos básicos de matemática caem, mas às vezes caem indiretamente e não cai uma questão dela? Aí, ó, isso aqui é raiz quadrada de 20, eu tenho que simplificar a raiz, que é 4 vezes 5, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 4 sai, mas a raiz de 5 não. Então, ou seja, eu tenho que saber radiciação, para saber simplificar isso aí, tá? Para finalizar, quem é o meu seno de A? Seno é cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Só que tem um detalhe, toda e qualquer fração, quando tem raiz no denominador, ela tem que ser racionalizada. Você vai multiplicar por raiz em cima, raiz embaixo. Então, quem é o seno de A? Vai ficar 4 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, 10. Simplificando, 2 raiz de 5 sobre 5. Aqui está o valor do seno de A. Quem é o cosseno de A? Cosseno de A vai ser o cateto adjacente, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Racionalizando a raiz de 5, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 2 vezes 5 é 10. Simplificando, o cosseno de A vai ser igual a quem? Raiz de 5 sobre 5. E, por último, quem é a minha tangente de A? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 dá quanto? 2.
Ali eu nem simplifico, eu já divido direto. Então, está aí o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente. Tá beleza? A pessoa está distante 48 centímetros da base de um prédio e vê o ponto mais alto da base de uma árvore e vê o ponto mais alto da árvore sob um ângulo de 20 graus, segundo a vertical. Qual a altura da árvore? Aí ele deu vários dados. Esse é o tipo de questão que muitas vezes cai no Enem, não esse tipo de questão, mas esse tipo de interpretação. Através de um texto, você montar um desenho. Então, por exemplo, uma pessoa está distante 48 centímetros da base de uma árvore. Vamos supor que eu vou ter no solo, a pessoa está aqui, e aqui eu tenho uma árvore. E ele está a 48 centímetros desse topo. Aí ele fala o seguinte, que a pessoa vê o ponto mais alto da árvore, segundo um ângulo de 20 graus com a vertical. A pessoa está olhando lá para cima, ó, e lá em cima ele está formando um ângulo aqui, ó, de 20 graus lá em cima. Por que lá em cima? Porque é com a vertical. Se ele falasse com a horizontal, esse 20 graus seria esse ângulozinho daqui de baixo. Às vezes ele não fala nada. Se não fala nada, quando não fala nada, sempre o ângulo é em relação à horizontal, tá? Sempre embaixo. Aí um detalhe, a árvore, pela lógica, se ele não falou que a árvore é inclinada, pela lógica a árvore cresceu em pé certinho. Então, você cresceu formando 90 graus com a base. Aí ele perguntou qual a altura da árvore. A altura da árvore é isso aqui, ó, x. Se você observar bem, esse 48, deixa eu botar um 48 bonitinho aqui. Esse 48 aqui, ó, está oposto a 20 graus, é cateto oposto. E esse x está do lado de 20 graus, é cateto o quê? Adjacente. Aí um detalhe, nos dados ele deu seno, cosseno e tangente, para ajudar mais ainda vocês. O que eu vou fazer? Qual dos três que eu uso? Seno, cateto oposto, cateto adjacente, a tangente. Aí você vai botar a tangente do ângulo que ele deu, que é 20 graus, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem é a tangente de 20 graus que ele deu? 0,36 é igual. Quem é o cateto oposto? X. O cateto oposto é 48. Quem é o cateto adjacente? X. Aí vai ficar o seguinte, ó. Se eu fizer primeiro, uma dica lá na hora da prova. Passe primeiro o x multiplicando, vai ficar 0,36x é igual a 48. O x está dividindo, passa multiplicando. O 0,36 está multiplicando, agora vai passar dividindo. Quem é meu x? 48 sobre 0,36. Aí agora vem as dicas de matemática básica. Quais são as dicas de matemática básica? Embaixo tem duas casas decimais. Eu vou passar uma vírgula em cima e vou botar 2 zeros para igualar as casas decimais. Ou seja, isso aqui vai ser quem, então? 48.000 dividido por 36. Como é que eu divido números decimais? Igualo as casas decimais e elimino as vírgulas. E agora é só você fazer a divisão. E quando você lembrar de simplificar a fração, fica mais rápido. Quer ver? 48 dividido por 6 vai dar 7. Fica 700, porque 7 não, 8. Vai ficar 800, porque 8 vezes 6 é 48. E 36 por 6 vai dar 6. Se eu simplificar 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Na verdade, que resposta eu vou ter agora? 400 dividido por 3. Então, x vai ser quem? 133,33 centímetros. É a altura da minha árvore. Está ali o tamanho da minha árvore. Beleza? Vou baixar aqui um pouquinho. Tabela de valores. O que é a tabela de valores? É uma tabelinha trigonométrica fixa, que são os valores são fixos da tabela trigonométrica, que você já sabe os valores e não é obrigatoriamente ele dar na questão. Ultimamente nos vestibulares, eles têm até trago esses valores, mas se caso não der, ó, seno de 30 graus é 1 sobre 2, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e de 60 graus é meio. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Lembrando também que a raiz de 2 é um valor aproximadamente igual a 1,41 e a raiz de 3 é um valor aproximadamente igual a 1,73. Lembrando que principalmente no Enem,
a maioria das questões ele já coloca esses valores lá e ainda coloca os valores aproximados também quando precisa. Mas se caso não colocar, nós teríamos a obrigação de saber o valor. Aí o que acontece? O que muda nisso? Muda só agora na questão, quer ver? A questão 59. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 180 centímetros do solo. Eu tenho aqui o solo, tenho aqui a minha parede, certo? E aqui tem uma escada apoiada. Ó, a escada está apoiada. Eu sei que a parede forma 90 graus com o solo. Aí ele fala, uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 180 centímetros do solo. Do ponto onde ela está apoiada até o solo, mede 180 centímetros. Aí ele fala, forma com essa parede. Quem é que está formando com a parede? A escada. Então, o ângulo é aqui, ó, entre a escada e a parede. Um ângulo de 60 graus. Então, está aqui, ó, 60 graus. Qual é o comprimento da escada? Vou chamar isso aqui de C. Aí, qual o segredo agora? Depois de você fazer o desenho, interpretou o texto e fez o desenho, dá nome aos bois. Esse C aqui vai ser a minha hipotenusa. E esse 180 é o meu cateto adjacente, porque é o cateto que está do lado. Esse que está em frente é o cateto oposto, ó. Como eu tenho os dois, cateto adjacente e hipotenusa, ou melhor, eu tenho um cateto adjacente e quero calcular a hipotenusa, eu vou ter que usar quem? O cosseno. Cosseno do ângulo, que é 60 graus, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Dica de prova e Bergoglio para essas fórmulas ou qualquer outra, mesmo que seja de física ou química, uma sugestão. Toda vez que estiver estudando, escreve ela e fala ela. Escreve e fala. Ah, Berg, já sei. Escreve e fala. Quanto mais você escreve, mais você fala. Vendo você escrever, mais você memoriza. No dia da prova, você lembra muito mais fácil a fórmula. Se caso ela já não estiver na prova. Aí vem o cosseno de 60 graus. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2. É igual ao cateto adjacente, que é 180, e a hipotenusa, que é o C, que é o comprimento. Vou fazer o velho cruz credo. C vezes 1 é C, e 2 vezes 180 dá 360. Então, vai dar, ó, o tamanho, o comprimento da escada é de 360 centímetros. E aí, morreu a questão. Vamos para a questão 60. Um móvel parte de A e segue numa direção que forma com a reta AC, um ângulo de 60 graus. Olha que questão massa. Um móvel parte de A e segue numa direção, não é na direção de AC. Porque se fosse na direção de AC, ele estava em cima de AC. Se estivesse em cima de AC, formava 0 grau. Como está formando 60 graus, vamos deduzir o seguinte, que AC é isso aqui, ó. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto C. Ele está indo numa direção, ó. Ele está indo numa direção que forma com essa reta, ele está indo nessa direção aqui, ó. O móvel está andando aqui, certo? E forma com essa reta de baixo um ângulo de 60 graus. Aí ele fala o seguinte, sabe-se que o móvel caminha por uma velocidade constante de 48 km por hora. Ele está andando aqui a 48 km por hora. Aí ele fala o seguinte, determine aproximadamente a que distância o móvel se encontra da reta AC após 5 horas de percurso. Depois que ele andar aqui durante 5 horas, qual é a ele vai parar em um certo ponto aqui, ó. Aí ele pergunta qual é a distância desse ponto para a reta AC. E aí, meninos e meninas, meus amores e minhas amoras, cuidado. Logo o aluno pensa em fazer esse triângulo aqui. Só que lembra, toda distância é a distância mais próxima possível. A distância em linha reta, por isso tem que ser perpendicular. Mas se você olhar bem, ó, ao invés dessa, e você desenhar essa aqui descendo, ó, formando 90 graus embaixo, ó, vou até deixar outra aqui pontilhada. Vocês estão vendo que essa que eu estou desenhando em pé, ela é menor do que a outra que formaria um ângulo de 90 graus lá em cima, ó. Então eu posso formar dois triângulos, um de 90 graus em cima ou embaixo. Esse embaixo, pelo desenho, você está vendo que já é menor. Se tiver dúvida, você vai fazer os dois cálculos e vai ver que esse valor é o menor. Então, eu quero saber essa distância. Mas um detalhe, para mim saber a distância de um lado, eu tenho que ter a distância do outro. Eu vou ter que descobrir qual é a distância que ele percorreu daqui até aqui. Como é que a gente faz? Ele deu velocidade. Qual é a fórmula de velocidade? Ó, quilômetro é distância. Quilômetro
é distância, sobre hora é tempo. Então, velocidade é o quê? Espaço sobre tempo. A velocidade foi 48 km por hora. A distância dividido pelo tempo, que foi de 5 horas. Então, o 5 está dividindo, passa multiplicando. Qual foi a distância que ele percorreu lá? 48 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. Vão 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Ou seja, ele percorreu 240 quilômetros. Então, para ele andar nessa velocidade, durante esse tempo, ele percorreu 240 quilômetros. Esses 240 quilômetros é a minha o quê? Hipotenusa. Esse D aqui vai ser o meu cateto oposto. Cateto oposto com hipotenusa, nós usamos quem? Seno. Então, ó, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é 240, sobre hipotenusa é quem? D. Mas quanto é que vale o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre... Oi? É ao contrário. O cateto oposto é D e a hipotenusa é 240. Isso, Leti. Obrigado. Tá vendo como a gente erra por besteira? Cateto oposto. Eu ainda botei ali, não foi? Só que eu fiz direto aqui, não olhou. É D sobre a hipotenusa é quanto? 240. Beleza, Leti. Só que o seno de 60 graus é quanto? Raiz de 3 sobre 2. O que nós vamos fazer agora? O velho cruz credo. Vai ficar 2D é igual a 240 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Quem é meu D, então? 120 raiz de 3 quilômetros. Entendeu? E aí, galerinha, show! Gostaram da nossa aula? Top, né? Com Prova Bergoglio, você vai em busca do 1000 na prova do Enem. E eu posso te ajudar também na sua banca, no seu concurso, na sua escola, onde quer que você estiver. Procure Prova Bergoglio. E para isso, você pode se especializar mais ainda em matemática. De que maneira? Assistindo mais vídeos, mais aulas, mais dicas de Prova Bergoglio. Onde Prova Bergoglio? Onde? Ou aqui no meu Telegram. Ou então aqui no meu YouTube. Mas ao entrar no meu YouTube, não se esqueçam, inscrevam no canal do Prova Bergoglio e ative o sininho, galera, os sininhos, para que toda vez que tiver vídeo novo, você possa ser avisado onde quer que você esteja. Então, está interessado nas aulas de Prova Bergoglio? Nos procure, estou aqui para fazer você aprender matemática e brocar em qualquer lugar que você for, tá beleza? Tamo junto, minha galera!